Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos, né? Então, como eu falei para vocês, essa aula é muito importante para a prova de vocês. Ah, professor, por que o senhor dá tanta atenção para essa aula de gráficos? É simples, porque você resolver uma questão de gráfico, você tem que saber teste da primeira derivada, você tem que saber teste da segunda derivada, não necessariamente, você tem que saber concavidade, tem que saber crescimento e decrescimento, tem que saber assíntota, então você tem que saber muita coisa, entendeu? Então, eu colocando uma questão de gráfico na prova de vocês, já ajuda que lá nessa questão já vai ter muito conteúdo aí que a gente estudou, tá? Então, por isso que ela é importante e é isso que a gente vai ver hoje, ok? Então, vamos para o slide aí, ó. Gráficos, é a nossa aula de hoje. Bom, então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa aula é esboçar gráfico. É isso que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar para vocês aqui um algoritmo, ou seja, uma sequência. Então, para você esboçar um gráfico de uma função, é importante, antes, você adquirir algumas informações. Que informações são essas? Domínio, assíntota, paridade. Então, eu vou mostrar aqui qual é a sequência que a gente vai trabalhar, e depois que você acumular todas essas informações, você tem plenas condições de esboçar o gráfico da sua função. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. A primeira coisa que você vai fazer na função é encontrar o domínio dela. Tá? Então, você vai ver onde é que ela está definida, onde é que ela não está definida. Né? Depois, você vai verificar a simetria dela. Então, você tem que ver se a função é par ou ímpar. Professor, eu sou obrigado a ver a simetria? Não, você não é obrigado, a não ser que eu peça, obviamente. Verifique se a função é par ou ímpar. Mas se eu não pedir nada, você não é obrigado. Porém, se você ver se a função é par ou ímpar, já vai lhe ajudar bastante a desenhar o gráfico dela. Né? Porque você sabe que a função par, ela tem uma simetria com o eixo y. E a função ímpar, você pode rotacionar ela 180 graus, que vai dar a mesma função. Né? Então, lembra dessas propriedades aí de função par e função ímpar, que vai lhe ajudar. Ok, aí depois, ó, você vai ver intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos. Tá? Então, a gente teve uma aula todinha só desse assunto aí. Então, você já está craque, né, em saber onde é que a função cresce, onde é que a função decresce, onde é que tem máximo, onde é que tem mínimo local. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, você vai ver a concavidade. Onde é que a função tem concavidade para cima, onde é que a função tem concavidade para baixo e quais são os pontos de inflexão dela. Tá? Depois que você fizer isso, vai para o quinto passo. Olha o quinto passo qual é? Assíntotas. Então, você vai ver se tem assíntota horizontal, se tem assíntota vertical. Né? Aí você tem que lembrar, como é que você vê se tem assíntota horizontal? Você calcula para x tendo para mais e menos infinito. Quando é que você sabe se tem vertical? Vê onde é que estão os pontos fora do domínio, ou então estão no limite do domínio, e verifica se lá a função tende a mais ou menos infinito. Tá? Depois, sexto passo, tá vendo que é muito passo, né? Mas também esboçar o gráfico não é tão simples assim. Sexto passo, você vai ver onde é que tem as raízes da sua função e onde é que tem interseção com o eixo y. Ou seja, onde é que ela corta o eixo y e quais são os pontos que ela corta o eixo x. Aí tá, depois que você já viu domínio, já viu paridade, já viu pontos máximo e mínimo, já viu concavidade, já viu assíntota, já viu as raízes, o último passo é esboçar o gráfico. Tá? Lógico que para você esboçar o gráfico, assim, você vai ter o ponto de inflexão, você vai ter o ponto de máximo e mínimo, certo? Por exemplo, você vai descobrir lá, sei lá, que x igual a 2 é um ponto de máximo. Ou então x igual a 1 é um ponto de inflexão. Só que para você esboçar esse ponto no gráfico, o que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter o ponto, né? Então, você vai pegar x igual a 2 e vai jogar na sua função, vai ver qual é o valor da imagem para poder você colocar lá no seu gráfico, para poder você esboçar ele todinho. Tá? Mas vocês vão ver isso com calma. Tá? Então, olha só, uma observação aqui, essa que eu falei, né? Sempre que você determinar extremos relativos, máximo e mínimo, e pontos de inflexão, você tem que saber qual é o valor da função nesses pontos, para você conseguir traçar o gráfico. Mas isso você pode deixar para a última etapa, quando você já for esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Chega de algoritmo, vamos resolver. Então, olha só. Esboce o gráfico dessa função, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Perceba que ela é um polinômio do terceiro grau. Então, até aqui, você só tinha informações de como esboçar um polinômio, gráfico de polinômio de segundo grau. Né? A partir do terceiro, você não tinha assim, muita habilidade para fazer. Agora a gente tem plenas condições de fazer isso.
Então, vamos lá. Então, o gráfico é dessa função aí. Então, é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Agora que você tem essa função aqui, eu quero esboçar o gráfico dela. Então, você vai pegar todos aqueles 7 passos e vai fazer de um por um. Então, o primeiro passo, vamos lá. O primeiro passo que a gente viu é o domínio. Ora, isso aqui é um polinômio. Qual é o domínio da função? Todos os reais, né? Você tem um polinômio, você não tem nenhuma restrição e tudo mais. Então, o domínio da função são todos os reais. Ok. Pronto, já foi o primeiro passo. Tá vendo? É bem rápido, né? Segundo passo que você vai ver é a paridade. Ou seja, você vai ver se a sua função ela é par ou se ela é ímpar. Como é que você verifica a paridade de uma função? Você pega a sua função f de x e substitui por menos x. Aí você vai ver o que vai dar. Quando eu substituo por menos x, isso daqui vai ficar menos x ao cubo. Menos x ao cubo vai dar menos x ao cubo. Vai continuar com o sinal negativo. Bem aqui, ó, quando eu jogo menos x ao quadrado, isso aqui vai dar x ao quadrado, positivo. Só que tem esse menos aqui na frente. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Aqui, ó, eu vou substituir x por menos x. Menos com menos vai ficar mais. E aqui eu vou ter mais 1. Ok. Esse resultado aqui que deu é igual a essa função aqui? Não, né? Porque aqui é menos, aqui é mais. Aqui é menos, aqui é também é menos, aqui é mais, aqui é menos. Ok. Então, essa função não é par. Esse resultado que deu aqui é igual a esse quando eu multiplico isso daqui por menos 1? Também não, né? Porque, ó, se eu multiplico por menos 1 aqui, vai dar menos x ao cubo. Mas se eu multiplico por menos 1 aqui, vai dar mais x quadrado. E aqui está menos x quadrado. Então, qual é a minha conclusão? Essa função aqui ela não é nem par, nem ímpar. Tá? Ou seja, ela é diferente de f de x e ela também é diferente de f de menos f de x. Tá? Ou seja, ela não é nem par, nem ímpar. Então, vou escrever aqui, f não é par e nem ímpar. Então, você já sabe que não vai ter aí uma simetria, né? Você não vai ter aquelas propriedades de uma função par ou ímpar. Tá? Terceiro passo. Terceiro passo, alguém lembra? Vocês vão se acostumar com esse passo a passo, tá? Isso, crescimento e decrescimento. Então, o terceiro passo, ó, vai ser crescimento e, lógico, decrescimento. Vou abreviar aqui, tá? Como é que você sabe esse intervalo de crescimento e decrescimento de uma função? Vocês lembram? O que você tem que fazer? Você tem que pegar a função, derivar, tá? Então, ó, a derivada da minha função, ela vai ser 3x ao quadrado menos 2x menos 1, e aqui é 0. Então, essa é a derivada da minha função. Eu quero saber quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o sinal dessa minha função aqui e achar os pontos críticos dela também, porque eu quero saber onde é que é máximo, onde é que é mínimo local. Então, eu vou igualar isso aqui a 0. Então, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 1 é igual a 0. Aí aqui eu posso fazer delta e tudo mais, Bhaskara. Vamos lá, rapidinho. Delta vai ser, aqui vai ser 4 positivo, vezes 12 positivo, mais 12 positivo, vai dar 16. Então, um ponto crítico vai ser, quando aqui é positivo, vai ficar 2, 2 mais 4, que é 6, 6 por 6 vai dar 1. Tá? E outro ponto crítico vai ser, quando você tem, aqui vai ser 2 positivo, 2 menos 4 é menos 2 por 6 vai ficar menos 1/3. Tá? Não esqueça, tá? Que a fórmula é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, só que o meu a é 3. Então, fica sobre 6. Tá? Aí, bora ver. O 1 realmente ele é raiz, ó. Se jogar 1 aqui, vai ficar 3 menos 2 menos 1, que é 0. E menos 1/3, aqui vai ficar
1 sobre 9 vai ficar 1/3, né? E aqui vai ficar mais 2/3. 2/3 mais 1/3 vai dar 1 positivo. 1 menos 1 é 0. Tá? Então tá ok. Essas são as raízes. Tá, então essas são as raízes, mas elas também são pontos críticos, né? Agora que eu tenho as raízes e eu sei como é que essa função se comporta, eu consigo descobrir onde é que a função cresce e onde é que a função decresce. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Eu vou estudar o sinal de f'. Para eu estudar o sinal de f', eu vou colocar as raízes, que é menos 1/3 e 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui menos 1/3 e vou colocar aqui o ponto 1. Ok, aí eu vou colocar aqui embaixo também, ó. Vou colocar aqui menos 1/3 e vou colocar aqui o ponto 1. Aí, olha só. Essa função aqui é do segundo grau. Então, ela é uma parábola. Concavidade para cima ou para baixo? Para cima, porque aqui é positivo. Então, se eu fosse esboçar esse gráfico, ia ser mais ou menos assim, ó. Ou seja, antes de menos 1/3 e depois de 1, o teu sinal é positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. E entre menos 1/3 e 1, qual é o sinal? Negativo. Ok. Se aqui é positivo, se aqui a primeira derivada é positiva, quer dizer que nesse mesmo intervalo, a tua função, ela cresce. Se daqui para cá é negativa, é porque nesse mesmo intervalo, a tua função decresce. E daqui para cá, ela vai crescer. Então, olha só. Pelo teste da primeira derivada, esse ponto aqui, menos 1/3, ele é de máximo ou mínimo local? Ele é máximo local, né? Ó, a função está crescendo antes de e depois passa a decrescer. Então, você tem aí um máximo local. E esse ponto aqui, x igual a 1, é de máximo ou mínimo local? Mínimo, pelo teste da primeira derivada, né? Antes dele a função decrescia, depois ela passou a crescer. Então, você tem aí um mínimo. Ok, aí eu tenho que escrever isso daqui, né? Então, vamos lá. Então, eu coloco assim, f cresce. Essa primeira questão estou sendo bem, vou detalhar bastante, mas a parte da segunda a gente vai fazer mais rápido, tá, gente? Então, f cresce nesse intervalo aqui, ou seja, eu vou colocar assim, em menos infinito até menos 1/3, união com intervalo 1 até mais infinito. E colocar assim, decresce em, só nesse intervalo aqui, ou seja, de menos 1/3 até 1. Tá? Beleza, isso aqui é uma informação útil. Então, além disso, vou escrever aqui, ó, pelo teste da primeira derivada, pelo teste da, vou colocar aqui embaixo, da primeira derivada, vocês já me falaram que x igual a menos 1/3 é, ó, bem aqui, ele é máximo local. Vou abreviar aqui. E x igual a 1 é mínimo local. Então, pronto, terceiro passo concluído. Eu já sei onde é que a função cresce, onde é que a função decresce, eu já sei quais são os pontos de máximo e mínimo. Então, ela só tem um máximo local e ela só tem um mínimo local. Ok, qual é o quarto passo, vocês lembram? Concavidade. Então, para você estudar a concavidade, você tem que estudar quem? A segunda derivada da sua função. Então, você vai ter que derivar mais uma vez a sua função. Então, vai ficar assim, ó. F duas linhas vai ser... Aí você vai derivar essa função que está bem aqui, ó. Você vai derivar esse daqui. Então, esse 2 desce, vai ficar 6x. Então, você vai ter 6x menos 2. Ok? Aí, você quer analisar a concavidade, então você pode igualar isso aqui a 0 e estudar o sinal. Então, vou fazer mais direto aqui. Vou igualar isso aqui a 0. E aí, ó, quando eu igualo isso aqui a 0, eu descubro que a minha raiz aqui, jogo o 2 para lá, né? Vai ser 1/3. Só que aqui é 1/3 positivo, tá? Não é esse menos 1/3 que a gente calculou aqui. Tá? Então, ó, x igual a 1/3 resolve essa minha equação aqui. Agora eu vou estudar o sinal dessa função. Então, vamos lá.
Isso aqui a gente viu em uma aula também. Então, quando eu estudo o sinal dessa função aqui, f duas linhas, eu marco aqui a minha raiz que eu achei, que foi x igual a 1/3. Aí eu marco bem aqui 1/3. E eu marco bem aqui 1/3. Aí tá. Essa função aqui, ela é do primeiro grau, né? Então ela é o quê? Ela é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente porque o a é positivo. Então ela é mais ou menos assim, ó. Ora, então antes desse ponto aqui, a tua segunda derivada tem sinal positivo ou negativo? Negativo. E depois do ponto tem sinal positivo. Isso significa o quê? Que nesse intervalo aqui, a tua função ela tem concavidade para baixo. E nesse intervalo aqui, a tua função ela tem concavidade para cima. Tá? Ora, então, 1/3, ele é ponto de quê? Ponto de inflexão. Porque nele, antes dele a tua concavidade era uma, depois dele se transformou em outra concavidade. Então, se teve uma transição aqui de concavidade, é porque esse ponto é ponto de inflexão. Então, x igual a 1/3 é ponto de inflexão. Ok. Então, acabou. Próximo passo. Esse foi o quarto passo. Qual é o quinto passo? Vocês lembram? Assíntota. Então, vamos lá. Quinto passo. Assíntotas. Eu sou o Leon, de Engenharia Civil. E, professor, na lista 8 de cálculo, tipo, eles falavam assim, olha, encontre os pontos de inflexão e os intervalos de concavidade, só que ele pedia para fazer isso sem calcular a segunda derivada. Tem como achar o ponto de inflexão sem calcular a segunda derivada? É assim, Leon. Tu pode ser por eliminação, né? O certo era tu sempre usar a segunda derivada, a não ser que a função ela não tenha a segunda derivada. Mas já que a gente deu esse desafio, né, aí tu pode fazer o seguinte, tu pode calcular os pontos críticos, por exemplo, isso tu pode fazer só com a primeira derivada. E pela primeira derivada também, tu pode achar os pontos críticos que são máximos e mínimos locais, certo? Aí por eliminação, digamos, tu achou 3 pontos críticos. Só que tu descobriu que um é mínimo e o outro é máximo, ou então os dois são mínimo, e o outro não é nem máximo nem mínimo. Ora, se não é nem máximo nem mínimo, então por eliminação ele vai ser um ponto de inflexão. Tá? Pode ser por aí. Seria até bem simples, né? Tá bom? Obrigado, Leão. Palmas pro Leão, gente, por favor. Ok. Onde é que... Sim, assíntotas, tá? Então agora você vai ter que ver onde é que tem a assíntota vertical, onde é que tem a assíntota horizontal, tá? Primeiramente, vamos calcular aqui. Tá, bora olhar aqui a função, rapidinho. Ó, a minha função é essa daqui, certo? Essa função é um polinômio. O domínio dela são todos reais. Então eu pergunto para vocês, essa função aqui, ela tem a assíntota vertical? Sim ou não? Lembra lá, primeira avaliação, assíntota vertical. Uma função dessa aqui, ela tem assíntota vertical? Não. Porque a assíntota vertical seria os pontos onde o domínio tem problema, né? Só que o domínio dela são todos reais. Ou seja, não tem um ponto aqui, sei lá, x igual a 0, x igual a 1, em que não tem no domínio. Então, nesse caso aqui, como se trata de um polinômio, você não tem assíntota vertical. Tá? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Ó. Então, o primeiro ponto é não há assíntota vertical. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ok. E a horizontal? Como é que você calcula se uma função tem assíntota horizontal? O que você tem que fazer? Você tem que pegar a função e calcular o limite para x tendendo a mais ou menos infinito. Ok. Então, ó, eu vou calcular aqui, vou escrever aqui a assíntota horizontal. Aí eu vou calcular o limite da tua função mesmo, que é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, quando x tende a mais infinito. Tá? Aí o que você vai fazer aqui? Né? Você lembra como é que resolve o limite desse aqui? Você pode colocar esse daqui em evidência, né? O de maior expoente. Aí vai ficar assim, ó. Esse limite vai ficar limite. Esse daqui em evidência, ó, vai ficar x ao cubo. Aí vai ficar 1 menos 1 sobre x
menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Aí, quando você coloca em evidência, isso quando o x, né, ele tende a mais infinito. Quando você coloca isso aqui em evidência, né, vai ficar assim, aqui dentro. Aí, quando o x tende a mais infinito, a gente viu que isso daqui tende para zero, isso daqui tende para zero, isso aqui tende para zero. Então, vai ficar só 1 vezes isso daqui. Então, x ao cubo, quando o x tende a mais infinito, dá quanto? Qual é o resultado disso? É mais infinito. Então, todo esse limite aqui, ó, ele vai dar mais infinito. Tá? Ok, isso aqui é um limite, né? O outro limite agora. Se eu pegar o limite dessa função x ao cubo, e eu já vou colocar em evidência aqui, para a gente economizar tempo. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Só que agora, ó, x tendendo a menos infinito. Tá? Nesse caso aqui, vai ser o mesmo assim. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Só que tu tem x ao cubo. Só que quando o x tende a menos infinito, isso aqui vai tender a quanto? Vai tender a menos infinito, tá? Por causa desse expoente aqui que é ímpar. Então, esse resultado aqui agora vai ser menos infinito. Aí, isso aqui eu já sabe que vai para zero, vai para zero, vai para zero. Ó, aqui e aqui deu mais infinito, aqui deu menos infinito. Então, eu pergunto, essa função tem assimetria horizontal? Sim ou não? Não tem, né? Só se tivesse se desse um número real. Como deu mais ou menos infinito, então eu posso concluir que não há assíntota horizontal. Ok? Tá. Então, concluí esse passo. Sexto passo, vocês lembram? Sexto passo são as raízes em interseção com o eixo y. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui só raízes, mas já saiba que é a interseção com o eixo y também, tá? Ok, então a minha função é essa daqui, ó. É x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, tá? Isso daqui você vai igualar a zero para poder você encontrar as raízes. Ok. E agora? O que eu vou fazer aí? Então, assim, tem mais uma maneira de fazer, né? Mas essa função é cúbica, né? O que você pode fazer aqui? Você pode olhar logo para ela e ver se tem alguma raiz assim que ela é bem... que ela está na cara assim. Por exemplo, x igual a 0 resolve essa equação aqui? Não, né? 0, 0, 0 que vai dar 1. X igual a 1 resolve essa equação aqui? Resolve. Tá? Se você jogar x igual a 1 aqui, ó, isso aqui vai dar 1, menos 1, menos 1, mais 1. Fica 2 menos 2, que é igual a 0. Ok. Então, já que eu conheço uma raiz dela, que é 1, então eu consigo fazer o quê? Eu consigo dividir esse polinômio por um monômio. E aí cair um grau dele. Então, isso serviu no ensino médio. Né? A gente estava vendo polinômios e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse polinômio pelo monômio x menos 1. Então, calma lá. Vamos fazer aqui a divisão. Então, olha lá o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse polinômio aqui, que é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, e vou dividir por esse monômio aqui, ó, x menos 1. Por que por esse monômio? Porque eu sei que o x igual a 1, ele é uma raiz da minha função, dessa minha equação aqui. Então, eu posso multiplicar esse monômio por um polinômio daqui, que vai dar esse daqui. Vocês vão ver que o resto vai dar zero. Então, vamos lá. Como é que faz essa divisão aqui de polinômios? Pega o de maior expoente, divide com o de maior expoente daqui. Então, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Pega esse x quadrado, multiplica com x, dá x ao cubo. Passa para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar menos x ao cubo. Pega o x quadrado, multiplica por menos 1. Vai ficar menos x quadrado. Passa para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar mais x ao quadrado. E aí, pronto, faz essa soma, né? Na hora que você for fazer essa soma, esse corta com esse corta com esse. Né? Aqui você está somando. Aí, aqui vai sobrar menos x
que vai sobrar menos x mais 1. Agora pega o de maior expoente que sobrou, divide com esse daqui de maior expoente. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. Passa para cá com o sinal trocado. Vai ficar mais x. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Passa para cá com o sinal trocado. Então, fica menos 1. Divide isso daí, ó. Vai cortar esse com esse com esse. Então, eu não tenho o resto aqui. Ou seja, quando eu divido esse polinômio por esse, eu tenho esse daqui e eu não tenho o resto. Quer dizer o quê? Que esse polinômio aqui todinho, você pode escrever ele como esse monômio vezes esse daqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, olha só como é que vai ficar. Então, em vez de você escrever x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 igual a 0, você pode escrever como sendo menos x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1. Isso daqui é igual a isso daqui. Tá? Por quê? Quando eu dividi isso por isso, deu isso daqui e resto zero. Né? Aquela divisão normal, como você pensa na divisão euclidiana, né? Então, quer dizer que se você multiplicar esse com esse e somar com o resto, que é zero, vai voltar para esse daqui. Tá? Beleza. Então, a minha equação ficou assim agora. Ó. Mas dá para melhorar, né? Porque eu tenho x quadrado menos 1. Isso aqui eu posso escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Então, vai ficar assim. Ó. Vai ficar x menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Então, pronto. Quais são as raízes que eu tenho aqui dessa equação? Eu tenho x igual a menos 1 é raiz, que se eu jogar x igual a menos 1, isso aqui zera, vai zerar todo mundo. E eu tenho x igual a 1 aqui. Se eu jogar x igual a 1 aqui, isso aqui zera, vai zerar todo mundo. E aqui também, x igual a 1. Então, x igual a 1 é o que a gente chama de raiz dupla, né? Que ele aparece aqui duas vezes como raiz. E x igual a menos 1 é uma raiz normal, só aparece uma vez aqui. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, x igual a 1 é raiz dupla. E x igual a menos 1, vou escrever assim, é raiz. Tá? Só isso. Outra coisa que eu ia falar aqui. Ah, tá. Já que x igual a raiz dupla, o que isso vai interferir no meu gráfico? Vai interferir o seguinte, que quando x tem uma raiz dupla, ou seja, um expoente, digamos, uma raiz par, dupla ou então quádrupla, quer dizer o seguinte, que o gráfico, nesse ponto aqui, ele não corta o eixo x, ele toca só o eixo x, olha, ele faz assim, entendeu? Mas a gente vai ver isso depois. Tá, só que essa etapa ainda não acabou, falta ver o quê? Falta ver qual é a interseção com o eixo y. Como é que eu vejo isso? Deixa eu colocar aqui, interseção em y. Para você descobrir qual é a sua interseção em y, é muito fácil. Você pega a sua função e coloca para x igual a quanto? X igual a 0. Tá? Então, se você quer saber onde é que essa função aqui corta o eixo y, você tem que igualar x igual a 0. Então, quando você iguala x igual a 0, você vai ver quanto é que vai dar. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que calcular o f de 0. Então, isso aqui vai ficar... Quando você joga 0 aqui, ó, que vai ficar 0, 0, 0, vai sobrar só 1. Então, quando você joga para x igual a 0, a tua função vai dar 1. Então, a tua função, ela corta o eixo y nesse ponto aqui, 1. Ok? Beleza. Qual é o último passo agora? É esboçar o gráfico, né? Último passo. Ok. Então, vamos lá. Sétimo e último passo é o gráfico. Tá. Antes da gente calcular o gráfico, eu preciso saber quais são os valores da função nos pontos de máximo e mínimo e nos pontos de inflexão. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Olha lá. Aqui na... Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Ó, eu descobri que x igual a menos 1/3 e x igual a 1 são pontos. Esse aqui é de máximo local, esse aqui é de mínimo local. Ok. Eu vou calcular agora a imagem da minha função para esse e para esse.
Eu também descobri que esse ponto aqui, ó, 1/3, é um ponto de inflexão. Então, eu vou calcular para esse ponto aqui a imagem da minha função. Então, eu vou calcular f de menos 1/3, f de 1 e f de 1/3. Tá? Isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Bom, então eu vou começar com f de menos 1/3. Então, quando eu faço f de menos 1/3, eu vou ter que substituir na minha função, na primeira, esse valor, menos 1/3. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar menos 1/3 ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos, aí o x é menos 1/3, mais 1. Tá? Isso aqui vai ser igual, menos 1/3 ao cubo, vai ficar menos 1 sobre 27. Aqui, menos 1/3 ao quadrado é 1 sobre 9, só que tem esse menos aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre 9. Aqui, ó, menos 1/3 com menos daqui vai ficar mais 1/3. E aqui vai ficar mais 1. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o meu MMC daqui. Então, o MMC, ó, eu tenho 27, 9 e 3. O MMC, quem é? Quem é? É o 27 mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 27. Aqui vai ficar menos 1. 27 por 9 é 3. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. 27 por 3 é 9. 9 vezes 1 vai dar mais 9. 27 por 1 é 27. Vezes 1 vai ficar mais 27. Agora, só fazer essa conta aqui, né? Isso aqui vai dar 36, 36 menos 4, 32. Então, isso aqui vai ser 32 sobre 27. Tá? Então, para esse ponto aqui, menos 1/3, a imagem dele é 32 e 27. Tá? Então, guarda essa informação. Isso é para o primeiro, né? Agora, eu vou calcular para x igual a 1/3. Então, para x igual a 1/3, eu vou ter 1/3 ao cubo menos 1/3 ao quadrado menos 1/3 e aqui mais 1. Aí isso aqui vai dar, eu já vou colocar aqui para ser mais rápido, o MMC que é 27. Aí aqui vai ficar 1 sobre 27. 27 por 27 dá 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Aqui vai dar menos 1 nono, que aí vai dar menos 3, né? Aqui vai dar menos 1/3, 27 por 3 é 9, vezes menos 1 vai dar menos 9, e aqui vai dar mais 27. Isso aqui vai dar 27 mais 1, 28, aqui eu tenho menos 12, isso aqui vai dar 16 por 27, não é isso? Aqui eu tenho 26, 28... 28 menos 9, 19, 19 menos 3, 16. Tá. Então, f de menos 1/3 deu isso aqui, f de 1/3 deu 16 sobre 27. Tá? E agora só falta para f1. Só que f1 é bem mais fácil, né? Porque vai ficar 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Que eu já sei que isso aqui vai dar, ó, 0. Que o x igual a 1 é raiz. Então, além de x igual a 1 ser raiz, ele também é um ponto de mínimo que a gente viu ali. Ok, então eu já sei o valor da imagem para esse ponto e para esse ponto. O que está faltando agora? Esboçar o gráfico, né? Então, vamos para o gráfico. Você já viu que eu enchi todo o quadro, né? Ok, agora vamos... Ainda preciso de mais espaço aqui. Tá, esse aqui já é o suficiente. Então, vamos lá. Eu vou tentar desenhar aqui com o máximo de rigor possível, tá? Tá, então o que você vai fazer agora? Eu vou colocar aqui o eixo XY. E eu vou marcar aqui os pontos que me interessam. Que pontos são esses? Pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão e as raízes. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vi aqui que x igual a menos 1/3 é um ponto de máximo local. E quando x é menos 1/3, a tua função, ó, bora voltar para cá, a tua função ela é
32 sobre 27. Então, eu vou marcar esse ponto. Qual é o ponto? Eu vou marcar o ponto menos 1/3 e 32 sobre 27. Depois, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, 1/3 e 16 sobre 27. E depois eu vou marcar esse ponto aqui, ó, 1 e 0. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com esse ponto bem aqui, que é um... Eu vou marcar aqui o menos 1/3. Aí, a gente viu que quando x é menos 1/3, o valor da minha função é 32 sobre 27. 32 sobre 27 é 1, alguma coisa. Então, eu vou jogar mais ou menos, sei lá, bem aqui. Esse aqui é o 32 sobre 27. Aí eu vou marcar bem aqui, ó, esse ponto. Tá? Esse ponto aqui é quando x igual a menos 1/3. Quando x igual a menos 1/3, o valor da imagem dele é esse daqui. Agora eu vou marcar o ponto x igual a 1/3, que vai ficar mais ou menos por aqui. Olha, eu descobri que quando x igual a 1/3, o valor da minha função é 16 sobre 27. Então, é metade disso daqui, mais ou menos. Então, vai ser mais ou menos por aqui. Tá? Então, eu marquei o ponto. Marquei o ponto menos 1/3, 32 sobre 27, e o ponto 1/3, aqui é 16 sobre 27. Tá. E eu vou marcar o ponto também x igual a 1, que aí a função vai dar 0. Então, x igual a 1 vai ser mais ou menos por aqui. Então, esse aqui é o meu ponto x igual a 1. Então, olha só. Eu estou marcando aqui na minha função os pontos que eu achei. Ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão. Tá? Então, eu descobri que esse ponto aqui, para x igual a menos 1/3, é um ponto de máximo. Então, esse aqui vai ser de máximo, esse aqui vai ser o de inflexão, esse aqui vai ser o de mínimo. Tá? Mas ainda não acabei. Além de eu colocar os pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão, eu tenho que colocar aqui as raízes que eu achei. Quais foram as raízes? Vamos voltar aqui, né? Ó, as raízes foram x igual a 1, só que x igual a 1 já está ali, porque x igual a 1 também é ponto de mínimo. Só que eu também achei a raiz x igual a menos 1. Tá? Então, eu vou jogar esse ponto aqui, ó, menos 1. Então, eu sei que quando x é menos 1, vou colocar aqui, mais ou menos por aqui. Quando x igual a menos 1, a tua função vale quanto? Se x igual a menos 1 é raiz, quanto vai a tua função? Vale 0. Então, está bem aqui o teu ponto. Então, esse daqui também é ponto da tua função. Ok, eu estou esquecendo de algum ponto? Tem certeza? Falta um ponto aí que eu não coloquei ainda. Que é o ponto de interseção com y. Né? Olha esse ponto bem aqui. Ó. Eu descobri... Cadê? Onde foi que eu coloquei? Já me perdi. Gráfico, divisão, raízes... Ah, tá bem aqui. Isso, ó. Eu descobri que quando x igual a 0, a minha função vale quanto? Vale 1. Então, esse ponto aqui, 0 e 1, faz parte do gráfico. Então, o meu gráfico corta o eixo y no ponto y igual a 1. Tá? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Tá. Y igual a 1, ele está entre esse daqui e esse daqui. Então, eu vou colocar ele mais ou menos por aqui. Isso aqui é o meu 1. Ok. Olha só, marquei todos os meus pontos que eu preciso. Marquei o ponto de máximo, marquei o ponto de mínimo, marquei o ponto de flexão, marquei as raízes aqui, marquei o ponto de interseção com y. O que está faltando? Não está faltando nada. Agora eu vou esboçar o gráfico. Tá? Então, vamos lá. Eu vou esboçar aqui por partes. Então, vamos lá. O que está acontecendo de menos infinito até menos 1? A minha função, ela cresce ou decresce? Olha lá. Eu sei que a minha função ela cresce até menos 1/3. Ora, o menos 1 está por aqui. Então, nesse intervalo daqui para cá, a tua função cresce ou decresce? Ela cresce. Então, eu sei ó, que antes da minha função chegar aqui, ela está crescendo. Beleza. Mas ela está crescendo com uma concavidade para cima ou para baixo? É isso que eu vou ver aqui. Ó. A concavidade dela, eu coloquei bem aqui. Ó. A concavidade da minha função ela é para baixo, até chegar em 1/3. Né? Então,
até menos 1/3, a função dela continua sendo para baixo. Outra informação útil é o seguinte, ó. Eu sei que quando o x tende a menos infinito, a minha função tende a quanto? Menos infinito. Resumindo, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que desenhar nessa parte aqui, daqui para cá, uma função que está crescendo com concavidade para baixo. É isso que eu vou fazer. Vou até colocar esse menos 1 para cá. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Só isso. Não. Ó, ela está crescendo, a concavidade dela está para baixo. Tá? Beleza. Aí, eu sei que esse ponto aqui, ó, que é menos 1/3, é um ponto de máximo local. Tá? Que eu olhei bem ali. Nesse intervalo aqui, ó, daqui para cá, a tua função, ó, que cairia bem aqui, né? É de menos 1 até menos 1/3. A tua função está crescendo ou decrescendo? Crescendo. E ela está crescendo com concavidade para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque aqui é 1/3, ó, menos 1/3 está para cá. Então, a concavidade dela é para baixo. Então, ela vai continuar crescendo com concavidade para baixo até chegar aqui. Então, vamos lá. Vou fazer uma coisa... Deixa eu melhorar aqui o gráfico. Tá? Tá, o esboço não precisa ser tão fiel assim. Pode ficar um pouquinho feio, mas o interessante é que dê para entender onde é que tem concavidade para cima, para baixo, onde é que está crescendo, decrescendo e tudo mais. Beleza. Então, tá aqui, ó. A função ela cresce até chegar aqui, onde esse ponto é um ponto de máximo local. Ok. Esse ponto aqui é só o meu ponto de interseção com o eixo y. Então, eu sei que o meu gráfico ele tem que cortar bem aqui. Tá. Aí o que acontece de menos 1/3 até 1/3? Vamos lá. De menos 1/3 até 1/3, ó, que é antes de 1, a tua função está crescendo ou decrescendo? Está decrescendo. Né? O menos 1/3 seria mais ou menos por aqui. Então, nesse intervalo aqui, a tua função começa a decrescer. E com concavidade para cima ou para baixo? Até chegar em 1/3. Concavidade para baixo. Tá? Então, ó, daqui, nesse ponto até esse ponto, a tua função está decrescendo e com concavidade para baixo. Então, você vai ter que fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá? Ficou tão bonito, mas tudo bem. Ó, isso aqui, ó, concavidade para baixo, daqui para cá está decrescendo e tem que cortar esse ponto aqui, que é o ponto 1 do meu gráfico. Ok. Agora, daqui para cá, eu tenho uma outra modificação, ó. De 1/3 até 1, o que vai acontecer? Vamos ver. De 1/3 até 1, a tua função está crescendo ou decrescendo? Decrescendo, então ela está diminuindo. Beleza. Concavidade dela, de 1/3 até 1, a concavidade dela é o quê? Para cima. Então, a partir de agora, a concavidade da tua função vai ser tudo para cima. Tá? Além disso, a gente sabe que x igual a 1 é um ponto de mínimo local. Tá? Então, vai acontecer o seguinte, ó. Desse ponto para cá, a tua função continua decrescendo, mas agora com concavidade para cima. Então, ó, vai ser mais ou menos uma transição assim. Ó. Ok? Mudou minha concavidade. Tá. X igual a 1 e em diante. O que vai acontecer agora? A partir de x igual a 1, a tua função começa o quê? Ó? A crescer. E ela vai crescer a partir daí. Beleza. Quando a concavidade dela, ó, a partir de 1, a concavidade dela é o quê? É para cima. Então, a partir de 1, ela vai crescer com concavidade para cima. Só isso. E eu sei também que quando x tende a mais infinito, a tua função tende a mais infinito. Então, como é que vai ser agora esse pedaço? Vai ser assim, ó. Ela vai crescer com concavidade para cima e quando x tende a infinito, ela vai tender a infinito também. Então, ela vai ser assim, ó. E só. E acabou. Né? Então, perceba que esse gráfico aqui, ele contempla todas as informações que você calculou. Agora, a gente tem que ver realmente, né? A gente disse que x igual a menos 1/3 é um ponto de máximo. Aqui está sendo ponto de máximo local? Tá, ok. A gente falou que 1/3 era um ponto de inflexão. Você colocou que aqui é um ponto de inflexão? Colocou. Ok. Você falou que esse x igual a 1 era um ponto de mínimo local. No seu gráfico, ele está com um ponto de mínimo local? Também. Então, pronto. Você colocou tudo o que você precisava. Ele está cortando o eixo y no ponto 1. Esse menos 1 é uma raiz. Esse 1 é raiz dupla. Ó. Perceba que ele só toca aqui o eixo x.
E quando x tende a menos infinito, o gráfico vai para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, o gráfico vai para mais infinito. Então, tá ok. É esse mesmo nosso gráfico. Deu para entender, gente? Ou não? Tá preocupante o negócio aí, né? Então, perceba que gráfico é uma questão que demanda muita paciência, né? Tem muitos passos e você tem que tomar cuidado para não errar, né, as coisas. Então, você tem que fazer com calma. Então, o que eu dou assim de dica para vocês? Quando você chegar na sua casa, pega as notas de aula e tente fazer de novo essas questões de gráfico. A gente não vai conseguir fazer todas hoje. As que a gente não fizer, você faz. E as que a gente fez, você faz de novo também. Até para você decorar aquele passo a passo lá que vai lhe ajudar. Tá? Ok, olha só. Esse que é o gráfico original. Tá, o meu não ficou tão assim feio, né? Ficou parecido, né? Dá para você ver onde tem concavidade para cima, onde tem concavidade para baixo, onde é que ela cresce, onde é que ela decresce. Tá? E as assíntotas. Ok, próximo gráfico agora. Esboce esse gráfico aí, x à quarta menos 2x ao quadrado. Então, vamos lá. Não sei nem onde eu vou começar aqui. Vou pegar esse pedaço aqui. Tá, para a gente ser mais rápido, eu vou abreviar muitas coisas aqui, tá? Então, deixa eu escrever logo a função. A minha função é essa daqui, é x à quarta menos 2x ao quadrado. Então, primeiro ponto, eu quero saber o domínio da função, tá? Essa função é polinomial. Qual é o domínio dela? Todos os reais, né? Não tem nenhum mistério. Então, o primeiro passo do domínio, já vou escrever aqui, o domínio da função são todos os reais. Segundo passo. No segundo passo, eu quero ver a paridade dela. Então, eu vou pegar a minha função, no lugar de x, eu vou escrever menos x. Então, isso aqui vai ser igual a menos x à quarta, menos 2, agora aqui vai ficar menos x ao quadrado. Menos x à quarta vai ficar x à quarta positivo, né? Então, isso aqui vai ser x à quarta menos 2. Menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, né? Porque aqui é par. Então, ó, quando eu substituir por menos x, deu o mesmo resultado que aqui, né? Ou seja, deu igual a minha função aqui, f de x. Quer dizer que essa função é o quê? Ela é par, né? Ou seja, a minha função, ela é par. Pronto. Terceiro passo. Terceiro passo, eu vou colocar assim, ó, crescimento, decrescimento. Dá para entender, né? Crescimento, decrescimento. Tá. Aí eu vou derivar a minha função aqui, ó. Então, eu vou derivar a minha função f, e ela vai ficar 4x ao cubo menos 4x. E eu vou igualar a zero para descobrir meus pontos críticos. Quando eu faço isso, ó, eu posso colocar o 4x em evidência. Então, vai ficar assim. Vai ficar 4x, aí vai ficar vezes x ao quadrado menos 1, que é igual a zero. Tá? Aí aqui ficou fácil, né? Eu tenho essa função e essa. Então, se essa daqui é igual a zero, o teu x é igual a quanto? Qual é a raiz? É zero. E essa daqui, ó, eu tenho x quadrado menos 1. Para isso aqui ser zero, o teu x tem que ser quanto? Tem que ser mais ou menos 1. Tá? Ok, então eu vou estudar o sinal dessa função agora. Vou apagar aqui. Aí tá, então eu vou colocar aqui, ó, a minha função 4x. Eu vou colocar aqui a minha função x ao quadrado menos 1. A multiplicação desses dois sinais vai dar o sinal da minha função f'. E a partir daí eu vou saber onde é que a minha função cresce e onde é que ela decresce. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui. Tá, para esse ponto aqui, vocês já me falaram que a raiz é zero. Então, eu vou marcar meu ponto zero bem aqui. Para essa função aqui, vocês já me disseram que as raízes são menos 1 e 1. Então, eu vou marcar aqui o menos 1 e eu vou marcar aqui o meu ponto 1. Aí, eu vou marcar esses três pontos bem aqui.
Então, eu vou marcar o ponto menos 1, vou marcar o ponto 0 e vou marcar o ponto 1. Aqui é a mesma coisa, vou marcar o ponto menos 1, vou marcar o ponto 0 e vou marcar o ponto 1. Ok, essa função do primeiro grau ela é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Então, antes de 0, positiva ou negativa? Negativa. Ok, então aqui vai ficar negativo. E depois de 0, ela é positiva. Essa função aqui é do segundo grau, é uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo? Para cima, né? Ficar assim mais ou menos. Então, antes de menos 1 e depois de 1, é positivo ou negativo? Positivo. Então aqui vai ficar positivo. E entre esses dois, a tua função é negativa. Ok, só que a tua função derivada, ela é a multiplicação dessa função com essa. Então, como é que vai ser o sinal dela? Vai ficar menos com mais, que é menos com menos, que é mais com menos, que é menos, mais com mais, que é mais. Então, o sinal da tua primeira derivada é assim, conforme esses intervalos. Então, a tua função, ela vai ser nesse intervalo aqui decrescente, aqui crescente, aqui decrescente, aqui crescente. Tá? Eu vou pular aquela etapa assim, falar, f cresce em... Então, vou ter que escrever, senão o pessoal vai pensar que não é para escrever na hora da prova. Então, ó, f cresce em, nesse intervalo aqui, de menos 1 a 0 até 1 a mais infinito. Tá? Então, f cresce nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. E f decresce. E f vai decrescer nesse intervalo aqui, ó, daqui e daqui. Então, vai ser menos infinito até menos 1, união com intervalo de 0 a 1. Tá? Ok. Tá, olha só. Pelo teste da primeira derivada, esse ponto aqui, x igual a menos 1, ele é de máximo ou mínimo local? Máximo ou mínimo? Mínimo, né? Ó. Antes dele a função decresce, depois a função começa a decrescer. Então, ele é um de mínimo local. Esse ponto 0 é de quê? É máximo. E o ponto 1 é de mínimo. Ok, então eu escrevo assim. Pelo teste da primeira, vou abreviar, vou colocar assim. O que eu tenho? X igual a 0 é o máximo local e x igual a menos 1 e x igual a 1 são mínimos locais. Ok? Próximo passo. Vou escrever aqui. Qual é o próximo passo? Depois de crescimento e decrescimento, qual é? Concavidade. Então, ok, eu quero saber onde é que a função tem concavidade para cima, onde é que a função tem concavidade para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou derivar pela segunda vez a minha função. Então, vai ficar assim, ó. Derivando pela segunda vez, cadê? Vai ficar 12x ao quadrado menos 4. Essa função aqui, eu vou igualar a 0. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter x quadrado é igual, esse 4 passa para lá positivo e o 12 passa para lá dividindo. Então, eu vou ter assim, ó, 4 sobre 12. Ora, então, o meu x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/3. Né? Se você simplificar aqui, ó, vai ficar 1/3, passa a raiz para lá, fica mais ou menos raiz de 1/3. Agora eu vou estudar o sinal dessa função para saber onde é que tem ponto de inflexão. Então, vamos lá. Vocês estão achando que está dando muito trabalho? Vocês estão vendo que engloba muita coisa, né? De passar um gráfico engloba praticamente metade do assunto que a gente viu até aqui. Ou todo o assunto que a gente viu para a segunda avaliação, praticamente, né? Tá, aí vamos lá. Vamos estudar o sinal aqui da segunda derivada. Aí eu encontrei as raízes menos raiz de 1/3 e eu encontrei a raiz
que é raiz de 1/3. Então, a minha função, como é que vai ser a concavidade dela? Deixa eu fazer aqui de amarelo. Repito aqui os números. Aqui é raiz de 1/3. Tá, vamos lá. Essa função bem aqui, ó, é do segundo grau. Concavidade para cima ou para baixo? Para cima, ok. Então, ela é mais ou menos assim. Então, nesse pedaço e nesse pedaço, positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui você tem positivo, aqui é positivo, e entre eles é negativo. Tá? Olha, isso aqui é positivo, então bem aqui a concavidade é para cima, aqui é para baixo, aqui é para cima. Não esqueçam que a gente está com uma função par. Tá? Então, já que a função é par, por isso que acontece essas coisas. Ó. Se raiz de 1/3 é ponto de inflexão, então menos raiz de 1/3 também vai ser ponto de inflexão. Né? Bem aqui, ó, que a gente vendo agora também. Se x igual a 1 é ponto de mínimo, x igual a menos 1 também é ponto de mínimo. Então, o que você pode fazer quando você descobre que uma função é par, é calcular tudo só para um intervalo de 0 a mais infinito. E depois refletir o gráfico. Você pode fazer isso, fique à vontade. Ou então, se você não tiver à vontade com isso, você pode fazer todos os passos normal, que é o que eu estou fazendo aqui. Ok? Mas uma hora eu vou usar a paridade para me ajudar lá, principalmente com o acento e tudo mais. Tá, então vamos lá. Agora que eu sei disso daqui, ó, eu descobri que esse ponto e esse ponto são pontos de quê? São pontos de inflexão. Então, ó, x igual a raiz de 1/3 e x igual a menos raiz de 1/3 são pontos de inflexão. Tá? Ok, próximo passo agora são as assíntotas. Então, vamos lá. Nesse caso aí, gente, a minha função ela é polinomial, né? Ela tem assíntota vertical? Sim ou não? Não, né? Porque ela é polinomial, então ela não tem nenhuma restrição do domínio dela. Então, olha só. Vou escrever aqui. Assíntotas. Aí tá. Aí a primeira coisa que você vai observar é que não há assíntotas verticais. E para calcular as horizontais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função e calcular para estendendo a mais infinito. Então vai ficar assim, ó. Limite de x², eu já vou colocar o x² em evidência, vai ficar 1 menos 2 sobre x², quando x tende a mais infinito. Essa é a minha função, eu estou calculando o limite para x tendendo a mais infinito. Né? Isso aqui vai zerar. Quanto vai ser x² quando x tende a mais infinito? Vai ser mais infinito. Ok. Isso daqui vai dar a mesma coisa, até porque a função ela é par, né? Quando x tende a menos infinito. Né? Então, isso daqui também vai ser igual. Você faz a mesma coisa, ó, x², 1 menos 2 sobre x². Quando x tende a menos infinito, isso aqui também vai dar mais infinito. Então, ela não tem assíntota horizontal. Tá? Então, ó, não há assíntota horizontal. Beleza, próximo passo. Opa, esse aqui é o quinto passo. Próximo passo, qual é? Vocês lembram? Raízes, né? A gente está o quê? No quinto passo, a gente já passou para os outros. Então, o próximo passo são as raízes. Tá, como é que você vai calcular as raízes? E a interseção com o eixo y, né? Você vai pegar a sua função, que é a sua equação lá, que é x² menos 2x², e você vai igualar isso aqui a zero. O x² você pode colocar em evidência. Então, vai ficar x² menos 2 igual a zero. Nesse caso aqui, ó, você tem x igual a zero, é uma raiz dupla. Você tem x². Então, x igual a zero é raiz dupla. E esse pedaço aqui, ó, gente,
Se eu igualo isso aqui a zero, isso aqui vai ficar x ao quadrado igual a 2. X vai ser quanto? A raiz daqui. Vamos fazer aqui. Se eu igualar x ao quadrado menos 2 igual a zero, esse 2 passa para lá, e aí o meu x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Tá? Então, eu tenho x igual a zero é a raiz, e eu tenho essa outra raiz aqui, ó, mais e menos raiz de 2. Então, são essas duas raízes aqui. Tá? Interseção com o eixo y. Deixa eu calcular aqui. Interseção em y. Para você calcular a interseção y, você vai calcular o f quando x igual a zero. Só que isso aqui vai dar 0 à quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado, que isso aqui é o próprio zero. Então, ó, esse teu gráfico aqui, ele corta o eixo x na origem. Quando x igual a zero, y é igual a zero. Tá? Tá, último passo agora. Vamos lá. Tá, já está aqui, né? São o gráfico. No último passo, eu vou calcular os valores para os pontos que eu achei. Só que agora eu vou aproveitar que a minha função é par. Se a minha função é par, então o que vai acontecer? O f de 2 vai ser igual a f de menos 2. F de 1/3 é igual a f de menos 1/3. F de 10 é igual a f de menos 10. Então, isso vai me ajudar bastante, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu achei ali foi esse bem aqui, ó. Eu achei que x igual a 1 e x igual a menos 1 são pontos críticos, né? São pontos de mínimo local. Então, eu vou calcular o valor da função para um deles, que vai ser igual ao outro, porque a função é par. Então, ó, eu vou calcular o f de 1. O f de 1 vai ser 1 à quarta menos 2 vezes 1 ao quadrado. Que é, no caso, estou usando essa função aqui, tá? Então, isso aqui vai ser 1 menos 2, que vai ser menos 1. Já que a minha função é par, o f de 1 vai ser igual ao f de menos 1, tá? Eu estou usando aqui o fato de que a minha função é par. Estou usando esse resultado aqui, tá, gente? Então, f de 1 é igual a f de menos 1. Então, não preciso calcular de novo para f de menos 1. Tá? Tá. Outro ponto que eu achei foi de inflexão. Então, eu vou calcular aqui o f da raiz de 1/3. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 1/3 à quarta menos 2 vezes raiz quadrada de 1/3 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual. Isso aqui está a quarto, né? Então, eu vou levar isso aqui ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 9. Menos, aqui já está a raiz quadrada, aqui está ao quadrado. Então, vai ficar 2 sobre 3. Aí, isso aqui vai dar, o MMC aqui é 9. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 9 por 3 é 3. 3 vezes menos 2 vai ser menos 6. Então, isso aqui vai ser igual a menos 5 sobre 9. Como a função é par, então o valor dessa imagem aqui é igual ao f de menos raiz de 1/3. Ok, falta mais algum ponto de flexão? Tá, faltaria aqui no caso, ó, para o x igual a 0, que também eu descobri que ele é um ponto de, ele é um extremo relativo, né? Ele é um ponto de máximo. Só que eu descobri que x igual a 0, ele também é a raiz da minha função. Então, eu já sei que quando x igual a 0, a minha função é 0. Então, não preciso calcular isso, porque eu já calculei aqui. Tá? Então, pronto. São esses pontos aqui que eu vou usar, mais as raízes. Então, vamos lá. Vamos agora fazer o gráfico. Tá, aqui já está. Vou usar essa parte aqui. Então, vamos lá. A minha função, ó, ela é x à quarta menos 2x ao quadrado. Aí, vou colocar aqui o meu eixo y e vou marcar os pontos. Tá, o primeiro ponto que eu vou marcar é esse ponto aqui, ó. Quando x igual a 0, né, ela é a raiz da minha função. Então, a minha origem, eu discuti com vocês agora, que a minha origem faz parte do gráfico da minha função. Tá? Agora, para x igual a 1, colocar aqui, x igual a 1 não, né? Vamos começar com raiz de 1/3. Então, vou colocar a raiz de 1/3, sei lá, bem aqui.
Ó, quando o meu x é raiz de 1/3, eu descobri, ó, bem aqui eu descobri. Quando o meu x é raiz de 1/3, a minha função, a imagem dela é menos 5 sobre 9. Tá? Então é isso que eu vou colocar ali. Menos 5 sobre 9 é menor que 1, né? É quase menos meio. Então deixa eu voltar para cá. Sei lá, vou colocar aqui. Menos 5 sobre 9. Então, o meu ponto, ó, vai ser esse bem aqui. A minha função é par. O que eu posso fazer? Eu já vou colocando os pontos aqui que são simétricos, né? Então, eu tenho raiz de 1/3 e eu também tenho raiz de menos 1/3. Como a função é par, elas duas vão ter a mesma imagem. Então, eu vou colocar bem aqui a mesma imagem, que é menos 5 sobre 9. Ok. Aí eu vou marcar agora o ponto 1. Então, o meu ponto 1, vou jogar ele mais ou menos para cá. Quando x igual a 1, a minha função, o valor dela, está bem aqui, ó. Quando x igual a 1, a minha função, o valor dela é menos 1, tá? Que é o mesmo para x igual a menos 1. Então, bora voltar para cá para a minha função. Então, eu marco aqui x igual a 1, eu vou marcar bem aqui o ponto menos 1. E eu marco esse ponto bem aqui, ó. Simetricamente, né, eu marco para cá também o menos 1 e também tem que dar aqui, ó, o menos 1. Tá, marquei esses pontos, falta só a raiz agora. A raiz da minha função que eu descobri, além de 0, eu descobri bem aqui, ó. A outra raiz da minha função é mais ou menos raiz de 2. Então, eu vou marcar lá, mais ou menos raiz de 2. Já que isso é raiz, então é onde a minha função corta o eixo x. Então, vou colocar mais ou menos aqui. Então, essa aqui é a raiz de 2. E eu vou jogar bem aqui. Menos raiz de 2. Ok. Estou esquecendo algum ponto? Está aqui o ponto de máximo e mínimo. Está ali a origem. Está aqui as raízes. Está aqui o ponto de flexão. Tá, ok. Não estou esquecendo de nada. Outra dica, gente. Como essa função aqui é par, eu vou desenhar primeiro só daqui para cá. E depois só vou refletir, né, o desenho dela. Então, vamos lá. Eu vou começar daqui para cá. Então, olha só. Nesse pedaço aqui, ó, de 0, nesse ponto, até chegar aqui. Ou seja, de 0 até raiz de 1/3. A minha função, ela cresce ou decresce? Ó, eu estou nesse intervalo bem aqui. A função está crescendo ou decrescendo? Ela está decrescendo. Só que a concavidade dela, ó, eu estou de 0 a raiz de 1/3. A concavidade dela para cima ou para baixo? Para baixo. Então, nesse pedaço aqui, ó, a minha função está decrescendo e com concavidade para baixo. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó, está decrescendo com concavidade para baixo. Se fosse para cima, ia ser assim. Tá? Aí tá. Agora, desse ponto até aqui, ou seja, de raiz de 1/3 até chegar em x igual a 1. O que está acontecendo? Aí, vamos lá. Ó, raiz de 1/3 está por aqui. Até chegar em 1, a função continua o quê? Decrescendo. Então, nesse outro pedaço, a função continua decrescendo. Porém, olha a concavidade dela. Ó. A partir da raiz de 1/3, a concavidade dela é para cima ou para baixo? É para cima. Então, não esqueça que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Então, daqui para cá, continua decrescendo, mas agora com concavidade para cima. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó. Tá? Ó, mudei a concavidade da minha função. Então, daqui para cá, era um intervalo de decrescimento. Ok. Só que daqui para aqui eu tinha um ponto de inflexão. Então, daqui para cá com cavidade para baixo, daqui para cá com cavidade para cima. Esse menos 1 é um ponto de mínimo. Então, eu já sei que daqui a função vai começar a crescer. Né? Só que tem que saber qual concavidade, né? Então, ó, a partir de x igual a 1, a minha função ela só cresce agora. Né? Mas ela cresce com que concavidade? Vamos ver. Ó, o meu 1 está por aqui. Então, a partir de agora, a concavidade vai ser sempre para quê? Para cima. Além disso, cadê? Quando o x tende a mais infinito, a tua função tende a quanto? A mais infinito. Então, ela explode para cima, né? Tá. Então, ó, eu sei que daqui em diante, a minha função ela vai só crescer com concavidade para cima. E eu sei que ela corta aqui, ó, certinho no raiz de 2, porque é uma raiz da minha função. Então, eu vou trazer ele mais para cá, esse número. Daqui para cá, minha função só cresce com concavidade para cima e explode. Tá? Então, tá aqui. Esse é o desenho.
Então, eu desenhei a minha função de 0 até mais infinito. Então, ó, isso aqui é um ponto de inflexão que eu calculei ali, ok? Ó, isso aqui realmente está sendo um ponto de inflexão. Daqui para cá, minha função decresce, realmente ela está decrescendo. E daqui para cá, a função cresce, está crescendo. E a partir daqui, a concavidade, ó, para cima. Então, tudo que eu calculei antes está aqui no gráfico. Tem que aparecer no gráfico, tá? Para poder estar certo. Tá, agora, como a função é par, eu não vou perder tempo olhando aqui a concavidade, não sei o que, não. Eu vou pegar esse meu desenho aqui e vou refletir ele para cá. Então, tudo que acontece aqui tem que acontecer aqui, tem que ser o mesmo desenho, tem que ser simétrico, né? Ou seja, então daqui para cá a concavidade vai ser assim, ó. Depois daqui para cá vai ser assim e daqui para cá vai crescer. Ó, então perceba que eu só fiz refletir essa imagem daqui aqui. Por quê? Porque a minha função é par. Então, essa paridade vai me ajudar muito na hora de desenhar o gráfico e até na hora de calcular os pontos também, tá? Deu para entender, gente? Então, aqui, encerrou a questão aqui. Esboçou o gráfico, pronto, tá? Agora, perceba que a gente conseguiu esboçar um gráfico de uma função do 4º grau, né? A gente já esboçou uma do 3º grau, uma do 4º grau. Vamos começar, pelo menos... Ah, tá aí o desenho da... agora ficou bem melhor, né? Ficou bem parecido. Ok, bora pelo menos começar essa função aí. Lógico que não vai dar para a gente terminar hoje, mas a gente termina na aula que vem, tá? Só para vocês verem como é que é. Então, ó, agora já não é mais uma função polinomial. Tem um x multiplicado com uma função trigonométrica. Como é que seria isso? Vamos ver. Tá, então vou aproveitar aqui. Aproveitar aqui algumas coisas. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Tá, a minha função agora é x vezes a tangente de x. E ele me dá o domínio, ó, ele restringe o domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então tá aqui. A minha função é essa e ele me dá o domínio. Olha, só quero que tu esboce o gráfico para mim nesse intervalo aqui. No resto, não interessa, tá? Ok. Então, o domínio ele já me deu. Então, pula essa etapa, né? Porque o domínio já é esse daqui. Então, vou só repetir aqui o que ele já me disse. O domínio é menos π sobre 2 até π sobre 2. Segunda etapa, eu vou ver a paridade. Pessoal, faz sentido eu analisar a paridade nesse caso aqui? Sim ou não? Faz sentido analisar a paridade nesse caso? A minha função, ela tem um desenho depois de x igual a 0 e antes de x igual a 0? Essa é a minha função, no intervalo que ele me deu. Esse intervalo aqui tem o x igual a 0? Tem o x igual a 0? Tem, né? Então, inclusive, esse intervalo aqui ele é simétrico, né? Ele é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, faz sentido eu calcular se ela é par ou ímpar? Sim ou não? O que vocês acham? Faz sentido. Porque se ela for par, então o desenho de 0 a π sobre 2 vai ser o mesmo de menos π sobre 2 a 0. Né? Não faria sentido se o domínio da minha função fosse só os positivos. Porque, ó, se meu domínio fosse só a parte positiva de x, o que me interessa se ela tem simetria com o outro lado negativo se o domínio dela não está lá? Deu para entender? Então, se o domínio fosse só positivo, aí tudo bem, não faz sentido. Inclusive, eu cobrei numa prova isso uma vez. Eu dei um domínio que era só os positivos, então não precisava calcular a paridade por causa disso. Tá? Então, fiquem atentos com essa questão do domínio. Tá, nesse caso, faz sentido. Então, vai ficar assim, ó. Menos x vai ser menos x vezes. Tangente é seno sobre cosseno. Então, vai ficar assim, ó. Vezes seno de menos x sobre cosseno de menos x. Pessoal, a função cosseno é função par ou ímpar? É uma função par. E a função seno é par ou ímpar? É ímpar. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos x vezes. Se a função seno é ímpar, então isso aqui é igual a menos seno de x sobre... Já que a função cosseno é par, então isso aqui é a mesma coisa que cosseno de x. Então, ó, menos daqui com menos daqui vai ficar mais. Então, vai ficar x.
Aqui ficou mais seno. Seno sobre cosseno vai ser a tangente. Então, olha só. Quando eu coloquei menos x, deu a própria função, né? Então, essa função aqui, ó, deu igual a f de x. Então, ela é uma função quê? É uma função par. Tá, bora pelo menos tentar fazer isso daqui. Discutir isso aqui hoje, a gente faz a concavidade na próxima aula. Então, olha só. Para ver crescimento e decrescimento, eu vou ter que derivar a minha função, tá? Aí, eu vou derivar ela. Deixa eu fazer aqui no segundo quadro, porque... Na hora que eu derivar essa minha função, olha só o que vai acontecer, né? Eu vou ter uma função trigonométrica. Então, vai ficar assim, ó. A derivada vai ser... Isso aqui é um produto, né? Então, vai ser a derivada desse. Vai ser derivada de x, que é 1, vezes o segundo, mais x vezes a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, vou ter isso aqui, ó. Tá? Então, tá aí. A derivada vai ser a tangente mais x vezes a secante ao quadrado. Eu vou estudar o sinal dessa minha função. O que é que eu vou fazer? Eu vou igualar isso aqui a zero primeiro. Aí, olha só. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Mais x secante ao quadrado é a mesma coisa, ó, que cosseno ao quadrado. Isso aqui igual a zero. O MMC daqui vai ser o cosseno ao quadrado, tá? Então, vai ficar assim, ó. O MMC é cosseno ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. O MMC é o cosseno ao quadrado. E aqui em cima vai ficar cosseno ao quadrado dividido por cosseno, vai ficar só o cosseno. Vezes o seno, então tu vai ter seno, cosseno. Mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1 vezes x, então vai dar x. Isso aqui igual a zero. Pessoal, isso aqui é uma divisão. O denominador pode ser zero? Não. E nem vai ser, sabe por quê? O cosseno vai ser zero quando tu tiver x igual a π sobre 2 e menos π sobre 2. Só que π sobre 2 e menos π sobre 2 faz parte do domínio da tua função? Não, porque bem aqui, ó, no domínio aqui está aberto. Então, esse e esse não fazem parte. Então, beleza, esse daqui nunca vai ser zero. Então, se isso aqui é zero, é porque seno de x, cosseno de x mais x, que é igual a zero. Dentro do intervalo que ele me deu, você consegue me dar um valor aqui que isso aqui é zero? Qual é o primeiro que você pensa? X igual a zero, né? Se x for igual a zero, isso aqui vai ser zero. Quanto vai ser o teu seno? Zero, né? Quanto vai ser o cosseno? 1. Então, se x for igual a zero, isso aqui vai dar zero mais zero, que é zero. Então, x igual a zero é o quê? É uma raiz para essa minha equação, tá? Então, olha só. X igual a zero. Já que ela é uma raiz, então eu digo que x igual a zero é ponto crítico. Aí eu posso explicar aqui, ó. Pois seno de zero vezes cosseno de zero mais zero, isso aqui vai dar zero. Eu achei um ponto crítico. O que é ponto crítico? É onde a minha função aqui, a primeira derivada, zero. Agora eu quero saber onde é que a função cresce e decresce, e eu quero saber se existem outros pontos críticos. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, para a gente encerrar a aula agora, como é que eu vou fazer isso daí? Nesse caso, por isso que eu digo, você tem que resolver bastante questão para você ir ganhando experiência, né? Então, o que eu farei numa situação dessa? O que você pode fazer? A gente vai analisar por etapas. Então, olha só. Para o meu domínio é de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então, tá. Então, eu vou analisar primeiro, ó, para x de 0 a π sobre 2. Tá? Ou seja, de 0 a π sobre 2, qual é esse quadrante aqui? De 0 a π sobre 2. Primeiro quadrante, né? Eu estou bem aqui, ó. Então, vamos analisar primeiro para esse intervalo aqui, ou seja, para esse quadrante aqui. Então, a minha função derivada, ela é seno vezes cosseno mais x. Ora,
no primeiro quadrante, tirando o zero, tirando o π sobre 2, só dentro dele, a tua função seno é positiva ou negativa? No primeiro quadrante, positiva, né? Então, ó, no primeiro quadrante, tirando o zero e o π sobre 2, a tua função seno é positiva. E a tua função cosseno é o quê? É positiva também. Ora, se o x ele é de 0 a π sobre 2, nesse intervalo aqui, ele é positivo ou negativo? Ó, o x está entre 0 a π sobre 2. Então, o x é positivo ou negativo? É positivo, né? Está no intervalo dos positivos. Então, isso aqui, ó, é positivo. Ora, nenhum desses é zero nesse intervalo aqui. Todos eles, nesse intervalo, é só maior que zero, maior que zero, maior que zero, maior que zero. Então, se você está multiplicando um positivo com positivo, vai dar positivo, né? E somando com positivo, vai dar o quê? Vai dar positivo. Ou seja, nesse intervalo aqui, a tua função não é zero, ela não tem ponto crítico, e além disso, ela é sempre positiva. Tá? Agora a gente vai analisar o outro pedaço que está faltando. Então, para x pertencente, qual é o outro pedaço? É menos π sobre 2 até zero. Isso daí é qual quadrante, pessoal? Quarto quadrante, né? Menos π sobre 2 está aqui. Esse quadrante aqui. Ok. Aí vai ficar assim, ó. Seno de x, cosseno de x, mais x. No quarto quadrante, o seno é positivo ou negativo? É o quê? É negativo, né? Nesse aqui é sempre negativo. Então, aqui, ó, negativo. No quarto quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Positivo. Então, isso aqui é positivo. Olha, mas a multiplicação de negativo com positivo dá o quê? Dá negativo. Então, nesse quadrante aí, essa multiplicação vai ser sempre negativa. E o x, nesse intervalo aqui, ele é sempre negativo ou positivo? Nesse intervalo, ó, ele está de menos π sobre 2 até zero. Ele está antes do zero. Então, é sempre negativo, né? Então, o teu x aqui é sempre negativo. Ora, tu está somando o número negativo com outro negativo. Então, isso aqui vai ser sempre o quê? Negativo. E nunca zero. Então, na verdade, a tua função só tem um ponto crítico e tu acabou de descobrir onde ela é positiva e onde ela é negativa. A primeira derivada. Só analisando que as definições das funções trigonométricas. Então, essa questão ela não é trivial. Assim. Tá, agora só para a gente concluir, a gente encerra a aula e a gente vai terminar essa função na próxima aula, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó. A minha primeira derivada, eu descobri, eu vou marcar aqui o ponto menos π sobre 2, aberto, porque ele não faz parte do domínio. Eu vou marcar o π sobre 2, aberto, e eu vou marcar aqui o zero fechado, que o zero faz parte. E aqui a minha função. Aí eu vou marcar aqui o menos π sobre 2, eu vou marcar aqui o π sobre 2 aberto. Aí só para a gente encerrar agora aqui. Tá, eu descobri, ó, que nesse pedaço aqui, a minha função ela é sempre negativa. Foi quem descobriu bem aqui, ó, nesse quadro. Nesse pedaço, a função é sempre negativa. O zero, a gente descobriu que ele é ponto crítico. E a gente descobriu que nesse intervalo aqui, ó, a minha função é sempre positiva. A primeira derivada que eu estou falando. Ora, se daqui para cá a primeira derivada é sempre negativa, é porque a minha função decresce. E daqui para cá, a minha função cresce. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a zero é o quê? X igual a zero é um ponto de mínimo local. Tá? Então, ó, x igual a zero é mínimo local. Ok, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a concavidade, as raízes e vai esboçar o gráfico dessa função. E vai pular para o próximo assunto nosso. Tá ok? E é isso, gente. Obrigado pela presença. Boa semana de Tech, bom final de semana.